Governo inicia pagamento do abono do PIS/PASEP para trabalhadores das iniciativas pública e privada. Escola Técnica realiza exposição de mini cadeiras icônicas. A mostra comemora 110 anos da instituição. Como uma boa alimentação pode garantir melhor imunidade no nosso dia a dia. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Tá começando o nosso Notícias do Bem. Estamos de volta aqui ao Notícias do Bem, depois de um longo e tenebroso inverno. É nada, tá tudo bem, pessoal. Graças a Deus, tudo em paz, tudo resolvido, né? Todas as etapas vencidas. Aqui estamos de volta. Que bom que você está com a gente aqui para mais um Notícias do Bem. A partir de agora tem muita informação para você aqui na IPP-TV, a nossa TV missionária. Seja bem-vindo, você que estava com a Lídia Dickel aí, o Manhã IPP. Você que está chegando agora na live do Notícias do Bem, ou você que está chegando agora na nossa live 24 horas. É muito bom receber você, é muito bom estar com você aqui, compartilhar todas as informações que nós preparamos com todo carinho para esta quarta-feira. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Vamos participar. Conto com a sua interação em nosso chat. Não esqueça de compartilhar, de curtir o vídeo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, este é o momento. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para ser notificado sempre que o Notícias do Bem ou qualquer outra programação, qualquer outro programa, os cultos começarem, você não perder nem um minutinho sequer. É verdade. Vamos começar então? Vamos? Vamos embora. Uma exposição diferente leva os visitantes para o universo de um móvel que faz parte do nosso dia a dia, a cadeira. Pois é, tem tanto tipo de cadeira, né? São 60 peças em miniaturas que reproduzem as originais famosas. Confortável, ergonômica ou decorativa, a cadeira é um móvel funcional e aconchegante com lugar especial nas casas, escritórios e até nas ruas. Ela foi o tema principal de um dos estudos realizados no curso de Design de Interiores da Escola Técnica Estadual de Carlos de Campos, que montou a exposição Cadeiras Icônicas do Design. A mostra exibe o acervo preparado em comemoração aos 110 anos da instituição. A iniciativa celebra também os 47 anos do curso de Design de Interiores. A professora da ETEC conta como o projeto foi desenvolvido. Esse projeto a gente vem montando ele há um tempo e a gente, quando foi o aniversário dos 110 anos da escola, do Carlos de Campos, os professores se reuniram e a gente resolveu fazer um acervo e a gente começou a juntar ex-professores, ex-alunos, professores e a gente foi cada um doando uma peça. A gente tem aqui um acervo que passa para os alunos, né, um pouco da história do mobiliário que eles estudam. O objetivo é deixar para a escola um pouco da história do designer e trazer para mais próximo dos alunos o que eles veem em livros. A gente achou que é uma contribuição muito grande para os alunos. Com 60 exemplares, a coleção de cadeiras em miniatura reproduz modelos originais dos séculos XIX, XX e XXI. Avaliado em cerca de R$15 mil, o conjunto de peças é formado por réplicas criadas por alguns dos ícones da movelaria nacional e internacional. O acervo inclui réplicas de clássicos assinados por 37 artistas. Elas foram obtidas por meio de doações e contam a história de como o hábito de se assentar evoluiu ao longo do tempo. Tem a única peça original dos irmãos Campana, que é essa peça de 1989, eles vieram doar, a gente assinou um termo que estava recebendo uma doação. Aqui a gente tem da Mini Brasil, é uma instituição autorizada pelo Sérgio Rodrigues a criar as miniaturas. Muito bom. Gente, cadeira é fundamental. Hoje, por exemplo, nós trocamos as nossas. A gente está de cadeiras novas aqui. Mais confortável, assim, né? Até porque, né? E com mais ajuste, né? Com mais ajuste, porque aí eu consigo me igualar à altura do Roberto Quirino, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um pouquinho desprovida de altura. Então, nada como cadeiras bem pensadas, né? Trabalhadas, né, gente? Gente, muito fofas essas cadeirinhas, lindas, né? Dá vontade de colecionar, verdade, né? E você sabe que as originais, algumas delas são caríssimas, né? Tem algumas cadeiras, alguns modelos de cadeiras, por exemplo, que custam
bastante. Assim. Nós estávamos falando isso inicialmente. Eu conheço umas pessoas que ganharam até de presente, que foi um baita presente, né? Sim. Porque ganhar uma cadeirinha dessa é um presente daqueles, hein? Com certeza. Fica aí a dica. E olha só, os primeiros... Tá. Eu ou você? A gente está se ajustando. Sentimos falta aí. Os primeiros pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP começaram a ser feitos nessa semana. O benefício, né, pode repassar valores que chegam no máximo a um salário mínimo. Veja um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Zenilda é funcionária pública há 20 anos e vai receber o abono salarial do PIS/PASEP, que já está sendo pago pelo governo federal. O dinheiro chega em boa hora. Vai ajudar um pouquinho a pagar a conta de energia elétrica, que está bem alta ultimamente, viu? É um valor bastante pequeno, mas eu acredito que sempre é bem-vindo, né? Eu acho que qualquer benefício que é um direito do trabalhador previsto em lei, nada mais justo do que a gente receber, né? Para saber se você tem direito, é preciso consultar os aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, do Caixa Tem ou pelo telefone 158. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado e com carteira assinada em 2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101. Quem trabalhou o ano todo recebe um salário mínimo de R$ 1.212. Os pagamentos vão beneficiar 23 milhões de trabalhadores. Esse economista dá dicas do que fazer com o dinheiro. Para ter direito ao benefício, é preciso ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020, ter trabalhado com carteira assinada no período, ter recebido em média até no máximo 2 salários mínimos mensais no mesmo ano, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que o empregador tenha atualizado os dados na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. Não tem direito ao abono empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física, trabalhadores empregados por pessoa física equiparada jurídica. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, então, aqui no nosso Notícias do Bem. Missões no campo de futebol. Essa é a proposta do Project The Way, ou O Caminho. Em um ano, mais de 100 crianças da comunidade Jardim Panorama, na periferia de São Paulo, já começaram os treinos em campo. Uma vez por semana, eles aprendem todas as técnicas com bola e ainda recebem aulas básicas de inglês e ensino bíblico. Muito bacana, né? A regra é simples e a regra é clara. Cartão vermelho para quem faltar às aulas, para quem tirar nota baixa na escola ou para quem maltratar o amigo na hora do jogo. Isso devia valer para todo mundo, viu? Para conhecer melhor esse projeto, a gente vai recebendo Notícias do Bem de hoje, o seu idealizador, o atleta e missionário Diego Alonso. Você também pode participar com a gente. A partir de agora, envia sua pergunta, deixe o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com você aqui no nosso Notícias do Bem, para falar não só a respeito desse tema, não só a respeito desse projeto, né, mas a respeito de todos os assuntos do nosso Notícias do Bem. Aproveite, deixe aí o seu bom dia, o seu boa tarde, diga de onde você está falando, interaja com a gente. Nós queremos que você participe, né? Esse espaço é todo seu aqui no nosso Notícias do Bem. Estão abertas as inscrições para as Olimpíadas, para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Que legal, né? O repórter Matheus Santos vai trazer as informações ao vivo para a gente aqui no Notícias do Bem. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Quirino, muito bom tê-lo de volta aí depois desses dias afastado. Pois é, escolas públicas e particulares de todo o Brasil podem participar, se inscrever na 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Podem participar da Olimpíada alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo o território nacional e também no exterior. As instituições de ensino podem se cadastrar no site da OBA. O prazo para as inscrições de alunos vai até o dia 1º de maio. Somente as escolas podem inscrever seus alunos. Entretanto, caso a instituição
onde o aluno estuda não esteja cadastrada para participar, o estudante interessado poderá recorrer a outra escola de sua região. A escola deve dar o consentimento para a realização da prova para participar dessa Olimpíada. A OBA voltará a ser realizada somente na forma presencial e em fase única, marcada para o dia 20 de maio. Em 25 anos, essa Olimpíada já superou a marca de 11 milhões de participantes. A cada ano são distribuídas cerca de 50 mil medalhas. O evento conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da Universidade Paulista. A Olimpíada é dividida em 4 níveis, sendo os 3 primeiros destinados a alunos do ensino fundamental e o 4º para estudantes do ensino médio. A prova é composta por 10 perguntas, 7 de astronomia e 3 de astronáutica. A maioria das questões é de raciocínio lógico. As medalhas são distribuídas conforme a pontuação obtida por cada nível. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, amanhã o Matheus está de volta aqui, trazendo mais detalhes pra gente, mais notícias aqui no nosso programa. Se Deus quiser. Tchau, Matheus. Já foi, né? Vamos falar de saúde. As células do sistema imune, assim como todas as outras do corpo, precisam de nutrientes para sua manutenção e bom funcionamento. Verdade, daí fica fácil entender, porque a alimentação é importante para uma boa imunidade, né? Essa relação está muito clara. Mas quem vai explicar para a gente tudo sobre isso é a médica nutróloga, a doutora Camila Gauss, que já está conosco aqui no Notícias do Bem. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer em recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Quer dizer, essa relação parece clara, mas às vezes a gente é um pouco, vamos dizer assim, relaxado em relação a isso, né? A alimentação Exatamente. Tem a ver com imunidade, né? Tudo a ver. Primeiro, bom dia, obrigada, viu, pelo convite. Realmente, esse assunto é um assunto que a gente sabe que uma série de reações químicas aí, feitas pelo nosso sistema imunológico, ele depende realmente de vários nutrientes, né, micronutrientes, aminoácidos, e isso a gente obtém a partir dos alimentos mesmo. E para que a gente, na verdade, influencie o sistema imunológico, a gente tem que ter isso como um compromisso permanente, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba se descuidando um pouco, e aí esse compromisso de ter, né, uma alimentação mais saudável, contínua, acaba influenciando aí em relação à nossa imunidade, né? Ah, sim, verdade. E aí, tem uma pergunta, doutora, que todo mundo fala, minha avó, minha mãe, e eu vejo muita gente falar, mas eu acredito muito nisso, eu pelo menos penso nisso, pesquisei na internet uma vez quais os alimentos que são bons para aumentar a imunidade. Alimentos realmente, dá pra gente depender desses alimentos para ficar com a imunidade lá em cima? Olha, é possível sim a gente manter uma boa imunidade, vamos dizer assim, só com alimentos, sim, tá? Porém, a gente também tem que pensar e ficar atento a algumas coisas, né? Porque às vezes você tem algum problema a nível intestinal, um problema desabsortivo, você não se expõe tanto ao sol, né? Coisas que muitas vezes influenciam nessa absorção ou nessa, vamos dizer assim, otimização desses níveis aí, né, de vitaminas. Então, pacientes, por exemplo, que às vezes chegam no consultório, que têm às vezes uma dieta mais deficiente, porque são vegetarianos ou veganos, então todas essas vitaminas e minerais são importantes para que a gente realmente tenha uma boa nutrição como um todo. Então, os alimentos, sim, podem simplesmente, vamos dizer assim, só eles são possíveis aí a carência, né, a gente otimizar aí em relação só aos alimentos, mas precisa ser avaliado cada caso a caso, e no caso de, obviamente, alguma deficiência, a gente tem que realmente fazer as reposições. Que o equilíbrio faz parte desse processo, faz parte dessa equação, né, doutora? Mas, enfim, tem alguns alimentos que são comprovadamente eficientes quando a gente pensa em imunidade? Existe, né? Hoje a gente fala muito sobre imunomoduladores, né? Alimentos imunomoduladores, que são alimentos em que a gente sabe que vão atuar basicamente, assim, principalmente para o sistema imunológico. Né, uma das coisas muito importantes são os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais, né, o ômega 3, por exemplo, que é
bem falado, né, que a gente pode ter aí com o consumo de castanhas, peixes, ovos, nozes, né, e alguns alimentos, principalmente, que têm uma quantidade grande de vitamina D, que são basicamente alimentos de origem animal, né, zinco, selênio, que são muito importantes aí também, que estão relacionados, por exemplo, a cebola, o alho, eles são ricos, o alho principalmente é rico em zinco e selênio, as oleaginosas também ricas, né, a castanha do Pará tem uma quantidade excelente de selênio. Então, esses alimentos e alguns alimentos antioxidantes que a gente sabe, né, como gengibre, são alimentos muito importantes aí para essa parte do sistema imunológico, né. Vitamina C também, né, a vitamina C é muito conhecida, né, os alimentos cítricos. Então, assim, tem uma série, né, de alimentos que a gente pode realmente relatar que contribuem muito aí para a nossa imunidade, para o fortalecimento e para que a gente tenha uma diminuição, né, do risco, vamos dizer assim, caso a gente tenha algum processo de saúde, algum problema de saúde, uma recuperação mais rápido. Uhum. Como tudo na vida, nada que é muito, né, o exagero é bom e nada que falta também, né, ali a escassez também é bom, mas qual que é o equilíbrio quando a gente fala, eu posso comer determinado alimento, ele é bom para a imunidade, e qual que é a medida? Existe um certo limite da gente de consumir esses alimentos no nosso dia a dia? Ou está liberado? Olha, como alimentos, né, não existe um limite, assim, tá? A gente sabe que o nosso corpo, ele tem uma inteligência absurda, né, em relação à excreção, em relação à utilização, diferentemente como a gente usa suplementos, né? Então, quando a gente faz a suplementação com alguns polivitamínicos, isso daí pode sim trazer consequências. A gente tem que tomar cuidado com as hipervitaminoses, tá? Principalmente das vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, vitamina E, vitamina A. Então, que a gente pode realmente ter, sim, alguns problemas com o excesso dessas vitaminas. E por isso que eu falo que, assim, se vier do alimento, não tem problema nenhum, né? A gente vai consumir isso daí e o nosso organismo é capaz, realmente, de fazer esse equilíbrio. Agora, se vem realmente da suplementação oral, a gente tem que ser realmente bem indicado e principalmente bem orientado por um médico, né, às vezes nutricionista, para poder realmente a gente ter cuidado e não ter um excesso aí, um prejuízo à nossa saúde também. Essa é uma questão importante, né? Essa questão da suplementação, ainda mais agora nesses últimos tempos aí, por conta da pandemia, muito se falou em suplementação de vitamina C, de vitamina D, de outras inclusive, né? É preciso ter cuidado, né? Não pode sair tomando vitamina de qualquer jeito também, né? Não pode. E só para você ter ideia, simplesmente uma laranja, né, a gente já tem uma dose basicamente do que a gente considera ideal de vitamina C por dia. Então, se a gente utiliza, por exemplo, um suco de acerola, ele tem 4, 5 vezes mais do que isso. Então, quer dizer, muitas vezes a gente já bate as necessidades aí diárias, consumindo uma alimentação equilibrada, né, vegetais, verduras, legumes. Então, a gente tem isso daí. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a esse excesso. Até porque, se a gente, por exemplo, a gente tem excesso de vitamina C, por exemplo, não adianta a gente ficar tomando... Tem gente que toma 2 gramas de vitamina C por dia e ainda chupa laranja, faz não sei o quê. O corpo espera libera, isso, né? Exatamente. Uhum. E aí, agora aproveitando que você falou da laranja, da acerola... Qual que é a forma ideal de alguns consumos, né? Consumir algumas frutas? A fruta, alguns frutos com a casca, sem casca. Onde está a vitamina? O suco, ou quando se faz o suco de laranja, ele perde a vitamina se passar muito tempo ali? Como que é essa questão? Porque existem tantas dúvidas, né? Tantos mitos e verdades acerca disso, né? Que às vezes a gente fica meio perdidos, assim. Estou consumindo a vitamina ou não, né? Nossa, isso é uma dúvida muito comum, né? Qual é a melhor forma de consumir e tudo. Eu falo que qualquer ato do dia a dia que a gente faça, descascar alimentos, batê-los, né? Expor eles, né? Uma oxidação ali, o contato com o oxigênio.
ele vai realmente ter uma perda de vitaminas, sais minerais, fibras, compostos ativos, né? Eles vão ser alterados pelo contato, né? Luz, calor e tudo mais. Mas as perdas, hoje em dia, a gente avalia que são, assim, bem pouco significativas, né? Então, assim, a gente, obviamente, tem alguns alimentos que têm mais vitaminas na casca, tem alguns alimentos que não, que tem vitaminas suficientes também na polpa, tem alguns alimentos que a gente vai ter um prejuízo maior ao cozinhá-los, outros a gente vai ter um benefício maior ao cozinhá-los, por exemplo, o próprio tomate, o licopeno, a gente consegue ter uma absorção dele só com ele cozido, né, o que é um nutriente muito importante para a prevenção de câncer de próstata. Então, hoje, eu acho que, assim, o importante, na verdade, é a gente tentar minimizar. Então, vamos tentar cozinhar os alimentos, mas vamos cozinhar numa temperatura não tão alta, não com tanta água, para que esses nutrientes não fiquem na água. Se for bater o suco, por exemplo, de fruta, vamos manter e deixar esse suco, por exemplo, com as fibras, né, em um coar, ou tomar logo em seguida, evitar de deixar muito tempo esse suco lá na geladeira. Então, a ideia, na verdade, é a gente tentar minimizar, mas eu acredito que um equilíbrio, assim, o importante é a gente estar consumindo, tá? Isso vai ser muito mais benéfico, independente se vai estar cortado, se já vai estar congelado, se vai estar... O importante é a gente estar consumindo. Então, se a gente puder minimizar, melhor. Muito bom. É aquela questão, né? Às vezes um suco que já está algumas horinhas ali na geladeira é mais saudável do que um refrigerante. Então, se a gente pega essas comparações, ainda assim, não importa o tempo, né? Mas ainda eles são mais saudáveis, vale a pena do que você pegar algo industrializado, né? E exatamente. Qual a relação dos alimentos, mais carboidratos, massas, frituras, isso tudo, como é que lida esses alimentos com a imunidade? Faz bem ou faz mal, né? Faz bem, faz mal? Como que é essa relação ali? Na verdade, né, quando a gente fala em equilíbrio, né, eu acho que é o mais difícil hoje em dia a gente conseguir ter o equilíbrio, né, de ter um consumo moderado de tudo. Mas realmente os alimentos que trazem uma quantidade maior de açúcar, né, de gordura, principalmente as gorduras trans, né, hidrogenadas, as gorduras saturadas, são alimentos que, com o excesso disso, podem ser alimentos mais inflamatórios, né? Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente está pensando levar isso daí para uma doença crônica, né? A gente está pensando em ter uma alteração da nossa imunidade. Então, por isso que o excesso, né, desses alimentos, fast foods, eles acabam interferindo, sim, na imunidade e também nas doenças, né, crônicas como um todo. Então, realmente, a ideia é a gente tentar, que eu falo assim, a gente usar como exceção e não como regra, né? Evitar realmente as frituras, né? Os alimentos que têm realmente uma quantidade muito excessiva de gordura e principalmente os açúcares, né? Os refinados. Isso é o ideal, isso que seria o ideal realmente para a gente ter uma qualidade melhor, né? Entendi. E fugir dos processados, né? Processados. Em lata... Foge. Exatamente, tentar evitar, né? Você sabe que hoje até assim, as empresas elas têm, na verdade, tentado, vamos dizer assim, melhorar ao máximo a cada dia, né? Então, assim, a gente vive num mundo que a gente tem dificuldade realmente de fazer tudo, a gente vive num mundo corrido, a gente vive num momento em que, se a gente realmente não tem as coisas para facilitar, isso acaba dificultando com que a gente tenha realmente um consumo de coisas saudáveis. Então, eu vejo que hoje em dia algumas empresas elas têm já começado a olhar para esse lado, tentado trabalhar com tipos, né, de alimentos, mesmo sendo industrializados, mas que não são ultraprocessados, quer dizer, não tem uma série de processamentos com um monte de condimentos. Então, isso tem sido muito importante para que a gente consiga também trazer para o nosso dia a dia alimentação, né, mais saudável, mas de uma forma um pouco mais prática, né? Uhum. Agora eu tenho umas perguntas dos nossos web telespectadores que o Ricardo Reis, ele colocou: melhor anti-inflamatório que é a cúrcuma com limão e água morna, toda manhã fazer um shot e tomar. O que será, acha? Eu não sei nem o que é cúrcuma. É o açafrão, né? É açafrão.
Isso. Na verdade, assim, como eu falei, né, todos os nutrientes são muito importantes. Se a gente pode fazer disso uma parte do nosso dia a dia como uma rotina, maravilha. Seja ele feito no limão, seja ele temperado nos alimentos, né? Então, o uso desses compostos que a gente fala, né, bioativos, eles são muito importantes. A canela, o gengibre, né, a pimenta. Então, a gente fazer shot, pode ser feito? Pode, não tem problema nenhum. A gente está usando aquela dose ali diária, né? A gente está colocando como se fosse uma medicação, né, natural, então não tem problema nenhum. Agora, preciso tomar o shot? Não, eu posso utilizar em qualquer outro momento do dia. Então, no próprio tempero, no dia a dia, realmente na realização ali do alimento, né? Uhum. E temos mais uma pergunta que é com relação o que a senhora diz com relação à água com limão logo cedo em jejum também. Olha, a água com limão é um mito, né, melhora e tudo mais, né, emagrece. Na verdade, eu falo que, assim, a água com limão ficou muito conhecida, né, pelo fato de o limão, ele, apesar de ser uma substância ácida, ele acaba fazendo uma alcalinização gástrica. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma digestibilidade melhor dos alimentos, né? A gente tem uma absorção melhor, principalmente do ferro, né? Então, dependendo se a gente utiliza o limão perto das refeições, a gente tem uma absorção de ferro melhor por conta do excesso da quantidade de vitamina C. Então, assim, é difícil falar, olha, ele serve, é muito bom para isso. O limão, água com limão, ele vai ser benéfico em todos os sentidos. Então, quer usar, usa, não tem problema nenhum, né? Na verdade, vai ser bom, tá? Mas não existe um trabalho ou algo específico. Não use água com limão que você vai emagrecer, né? Na verdade, isso é mito, né? Isso daí vai fazer com que a gente tenha outras coisas que vão fazer realmente a gente ter um processo do emagrecimento. Mas como benefício do limão, né, de utilizá-lo, isso daí pode ser feito ou com água com limão, ou limão na salada, o que for. Boa. E pode ter o consumo diário? A pergunta foi da Nádia Araújo. Pode usar diariamente, várias vezes durante o dia? Ou... Pode, sem problema nenhum, não existe. A não ser que, né, existe alguma contraindicação médica no consumo excessivo, por exemplo, de vitaminas, por exemplo, que tem quantidade de vitamina C, né, em alimentos, em pacientes, por exemplo, que tem excesso de ferro, né, por exemplo, eu não estou falando simplesmente num quadro de uma alteração de aumento do ferro do sangue, mas estou falando em quadros, por exemplo, de hemocromatose, que são doenças em que a gente tem uma absorção maior de ferro, a vitamina C vai facilitar esse processo. Então, a gente, muitas vezes, orienta esses pacientes que têm essa doença, que é a hemocromatose, que é uma doença que você não excreta o ferro de uma maneira fácil, né, vamos dizer assim, você tem essa dificuldade. Então, se a gente consumir muito, né, por exemplo, o limão ao longo do dia, isso pode absorver uma quantidade muito maior de ferro durante a nossa alimentação. Então, você vê que tudo depende, né, gente? Nada é total, nada é 100% sim, nem 100% não. Tudo depende realmente de cada caso. Uhum. E aí, a última perguntinha que fizeram é com relação a, quando fala das vitaminas nos legumes, a questão do cozimento delas, né? 4 minutinhos, 5 minutinhos, pode deixar para sempre ali na panela até derreter. Até ficar molinho. Qual que é o ideal, qual que é a atenção? Realmente perde as propriedades se ficar muito tempo ali no cozimento? Realmente tem uma perda, principalmente se esse cozimento for prolongado, né, e se ele for à base de muita água, porque aqueles nutrientes, eles vão basicamente sair ali e ficarem ali naquele caldo, né, a não ser que você use esse caldo para fazer alguma coisa, uma sopa ou alguma coisa. Mas a ideia, na verdade, é a gente tentar cozinhar o mínimo possível de tempo, né? O máximo que a gente puder, realmente, ou no vapor, ou na água em si, mas assim, a partir do momento que ela já está em fervura, a gente joga aquele alimento, né? Então, deixe por pouco tempo, não deixe ele cozinhando muito tempo, porque isso realmente a gente acaba comprometendo um pouco as propriedades. Uhum.
Doutora, quero agradecer muito a sua participação no Notícias do Bem, esclarecendo essas perguntas tão importantes e que muitas vezes são tão carregadas de mitos, né, às vezes de medos, né, ali incertezas, mas que, como você disse, assim, alimentos saudáveis, né, sempre bom a gente consumir e, claro, sempre consultando, às vezes, um profissional para saber o quanto aquele alimento vai ser benéfico para aquela saúde, né? Gostaria muito que deixasse os seus contatos para quem quiser te acompanhar nas redes ou se tiver algum contato, um telefone, para que quem quiser conhecer seu trabalho ou mesmo até um atendimento. Ai, que legal. Eu que agradeço de estar aqui, de estar falando pela, assim, primeira vez. Eu fico até meio envergonhada, mas eu espero poder ter esclarecido algumas coisinhas. E para quem realmente tiver interesse, esse é o meu Insta, né? O @doutora Cami Gauss. Tem o meu e-mail também, crgauss@hotmail.com, e tem o telefone do consultório aí também, caso alguém tenha WhatsApp, alguma dúvida, algum interesse em relação à consulta, eu estou aqui à disposição para que tirar e o que eu puder ajudar aí sempre vai ser super bem-vindo. Tá certo. Doutora Camila Gauss participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi ótimo o nosso papo. Seja sempre muito bem-vinda e esperamos contar com você outras vezes aqui no programa. Com certeza. Vai ser um prazer, viu? Um grande beijo aí para vocês. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. A doutora Camila Gauss falando sobre essa relação importante, né, entre boa alimentação e imunidade. Já que a gente está falando de boa alimentação, né, vamos falar do carrinho de compras aqui no Notícias do Bem, em parceria com o nosso Ministério da Agricultura. Exatamente. Hoje nós vamos saber mais sobre um dos produtos mais queridos do Brasil, que é a água de coco. Água de coco é uma delícia, gente. Sem contar que combina com todos os climas o ano inteiro. Eu bem que queria estar na praia, mas aqui onde estou também não falta coco. Vem comigo, eu sou a Carol e este é o Carrinho de Compras. O coco é uma fruta que veio da África e hoje é um importante símbolo do litoral brasileiro. Gente, água de coco é vida. Se você está acostumado a tomar água de coco assim, direto da fruta, o preço do coco, segundo o levantamento da Conab nas Ceasas, está em torno de R$2. Agora, se você toma assim, processada, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, passou a exigir novos padrões para dar mais segurança a você e a todos os consumidores. Olha que bom! Um dos novos padrões é a quantidade permitida de açúcar. O MAPA reduziu em 50% o limite máximo. Outra mudança é no rótulo. A lista de ingredientes precisa estar mais clara. Água de coco é boa para refrescar, para hidratar, para aproveitar o verão. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Carrinho de Compras. Que delícia a água de coco, né? A água de coco combina com verão, verão combina com previsão do tempo. Exatamente. E a Rachel tá aqui. A Raquel dos Santos está aqui para passar a previsão dessa quinta-feira, né? Hoje, quarta. Quarta, previsão de amanhã, Já caberia bem um coco hoje, né? Com clima, mas... Praia, coco, clima, camarão, tudo ia bem aqui. Tudo ia bem. Mas, Rachel, seja bem-vinda. Como é que fica o tempo para essa quinta-feira? Olá, Quirino. Olá, Tainá. A temperatura para esta quinta, as temperaturas continuam estáveis, com previsão de chuva e um pouco de sol em algumas regiões, mas é bom andar preparado. E em São Paulo, a gente vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já em Londrina, no Paraná, vai ter sol e aumento de nuvens, mas sem previsão de chuva, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Barbacena, os mineiros vão ter dia chuvoso, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Você viu que Barbacena foi uma homenagem a você aí, né, Rachel? Isso, minha terra, minha família está lá e, com certeza, deve estar bastante frio e a minha mãe confirmou que está chovendo bastante por lá.
Olha só, gente. Só para vocês entenderem aqui, porque nós falamos Rachel, Raquel, é a Raquel dos Santos, mas aqui, né, entre nós é a Rachel dos Santos, né, um apelido carinhoso, mas que é basicamente, né, a forma como nós nos comunicamos também, né? Então, talvez você escute mais Rachel, né? De vez em quando sai um Rachel, mas é a Raquel. Pode ficar à vontade. Pode ser os dois, né? Atende pelos dois. Daqui a pouco a Raquel volta com mais informações pra gente do tempo pelo Brasil. A Raquel não vai nem sair daí, daqui a pouquinho ela volta. Ela continua aqui com a gente. E depois do intervalo, o governo inicia pagamento do abono do PIS/PASEP para trabalhadores das iniciativas públicas e privadas. E ainda, missões no campo de futebol. Essa é a proposta do Project The Way, ou O Caminho. Mais de 100 crianças da comunidade Jardim Panorama, aqui na periferia de São Paulo, em um ano já começaram os treinos em campo. É verdade. Uma vez por semana eles aprendem todas as técnicas com a bola e ainda recebem aula básica de inglês e ensinamento bíblico. Mas a regra é simples. Está pensando o quê, hein? Cartão vermelho para aquele que faltar às aulas, tirar nota baixa na escola ou maltratar o amigo na hora do jogo. Show, né? Para conhecer mais desse projeto, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem, daqui a pouquinho, o seu idealizador, o atleta e missionário Diego Alonso. Você que está com a gente também pode participar. Envie a sua pergunta, deixe o seu comentário no chat do nosso canal. Fique à vontade, o Notícias do Bem tem esse espaço inteirinho para você e nós contamos com a sua participação. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária nesta quarta-feira. Exatamente. E a gente volta ficando super inteirado aqui, como fica o tempo nas demais regiões do Brasil. E a Raquel dos Santos nos ajuda com essas informações aí. Como é que fica, Raquel? Apesar das temperaturas aumentarem, ainda tem previsão de pancada de chuva nas regiões centro-oeste, oeste e nordeste do país. Em Rio Verde, Goiás, a gente tem sol e aumento de nuvens pela manhã,
com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Já na região Nordeste, Fortaleza, no Ceará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. E em Vilhena, Rondônia, em homenagem a Tainá, sol e aumento de nuvens pela manhã com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Hoje, muito bom. Hoje só nas homenagens tá aqui. Todo mundo sendo homenageado aqui. Teve Barbacena, teve Vilhena. A gente está por dentro das regiões. A gente está por dentro das temperaturas nas regiões dos nossos corações. É isso. Não, mas Rondônia foi por conta de um participante de ontem. Lembra? Foi por ele mesmo que Rondônia entrou. Então tá bom. Olha Raquel, só, tem recado para Raquel. Tem recado para Raquel? Tem recado para Raquel. Olha. O Multiverso escreveu. O Multiverso está sempre participando aqui com a gente. Ele escreveu: parabéns a Raquel. Muito boa a sua participação no programa. Pelo jeito veio para ficar. Continue firme, foi top. Não, vai continuar firme sim. Aliás, a Raquel volta amanhã, né? Com mais informações pra gente aqui. Até amanhã. Obrigada, então, Raquel. Até amanhã. E nós continuamos aqui com a nossa programação e os primeiros pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP começaram a ser feitos nesta semana. Mas o benefício pode repassar valores que chegam no máximo a um salário mínimo. Veja tudo na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Zenilda é funcionária pública há 20 anos e vai receber o abono salarial do PIS/PASEP, que já está sendo pago pelo governo federal. O dinheiro chega em boa hora. Vai ajudar um pouquinho a pagar a conta de energia elétrica, que está bem alta ultimamente, viu? É um valor bastante pequeno, mas eu acredito que sempre é bem-vindo, né? Eu acho que qualquer benefício que é um direito do trabalhador previsto em lei, nada mais justo do que a gente receber, né? Para saber se você tem direito, é preciso consultar os aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, do Caixa Tem ou pelo telefone 158. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado e com carteira assinada em 2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101. Quem trabalhou o ano todo recebe um salário mínimo de R$ 1.212. Os pagamentos vão beneficiar 23 milhões de trabalhadores. Esse economista dá dicas do que fazer com o dinheiro. Antes de gastar, pagar o que está devendo, né? Então, escolher as dívidas mais caras, cartão de crédito, cheque especial, e eliminar qualquer tipo de pendência financeira que possa ter aí advinda dessas naturezas aí. Depois, as contas que vem agora no começo do ano, né? Então, quem tem aí o IPTU para pagar, para quem tem o IPVA, procurar os maiores descontos para fazer a quitação dessas dívidas. E aí, finalmente, deixar preparado aí para o próximo ano uma reserva de dinheiro aí para que possa enfrentar aí alguma eventualidade. E reservar uma parte pequena disso aí, um percentual pequeno aí para consumo, né? Então, meu conselho é a gente guardar aí uns 70% desse dinheiro aí numa poupança, numa aplicação aí que vai aí gerar algum tipo de rendimento, alguma defesa da inflação, e aí pode sair para jantar com a família, pega aí uns 30% desse valor, vai comer ali um pastel gostoso, um caldo de cana, um jantar bacana, porque isso também é importante, isso também faz a economia girar. Então, com parcimônia não vai faltar para ninguém. Exatamente, eu gostei do caldo de cana e do pastel. Para ter direito ao benefício, é preciso ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020, ter trabalhado com carteira assinada no período, ter recebido em média até no máximo 2 salários mínimos mensais no mesmo ano, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que o empregador tenha atualizado os dados na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. Não tem direito ao abono empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física, trabalhadores empregados por pessoa física equiparada jurídica. Ele vai ajudar também nessa época de recuperação dos efeitos econômicos da pandemia. Serão quase 22 bilhões que vão ser injetados a partir do dia 8,
na economia brasileira, a maior parte deles através do trabalho diligente que a Caixa faz. Fica aqui o meu agradecimento à Caixa, também às equipes do Banco do Brasil, da Dataprev, que ela é a responsável, né, pela identificação e definição, né, dos valores que as pessoas irão receber. E olha só, a gente tem um recado muito especial para você aqui no Notícias do Bem. Eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou então aqui, nesse site que está na sua tela, www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil, com certeza vale a pena. www.qualivinil.com.br. Esse é o endereço para que você visite o site, para que você veja todas as oportunidades da Quali-Vinil, para que você conheça toda a linha de tintas e deixe a sua casa ainda muito mais bonita, tá certo? Tainá, é o seguinte, a nossa campanha de perfuração de poços lá no Piauí continua, né? Continua sim, e para quem quiser conhecer um pouco mais, colaborar, essa campanha que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, querida, verdade, pode conhecer um pouquinho mais por meio desse vídeo que nós vamos passar agora. Foi uma alegria bom, acaba ter água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus, não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa, que eu tomar banho, né? A barracha tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa, a água que aqui nós não tem, o período da seca aqui nós sofremos bastante sem água e foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. De agradecimento a ele, a Deus e esse, que é muito alegre de cavar o poço aqui. Fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles, fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Pois é, a gente continua contando com a sua generosidade para alcançarmos o objetivo de 50 poços artesianos lá no Piauí. Inclusive, você que acompanha as nossas redes sociais, ontem teve mais um poço perfurado, né? Mais um poço foi, entre aspas, inaugurado, aí, trazendo alegria para a comunidade. Então, faça a sua doação o quanto antes. Os dados estão aí na sua tela. Pix é o CNPJ da Junta Missionária de Pinheiros, 10.755.150/1000 ao contrário, -69, 10.755.150/1000 ao contrário, -69, e não esqueça de acrescentar os 99 centavos para que a gente possa identificar a sua oferta. Exatamente, então vamos colaborar. E agora a Lídia Dickel tem um recadinho pra gente.
Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Muito bacana, recado dado da Lídia. Muito bem, depois do intervalo, missões no campo de futebol. Essa é a proposta do The Project The Way, ou O Caminho. Mais de 100 crianças da comunidade Jardim Panorama, na periferia de São Paulo, em um ano, já começaram os treinos em campo. Pois é, uma vez por semana eles aprendem todas as técnicas com bola e ainda recebem aulas básicas de inglês e de ensinamento bíblico. E a regra é simples, cartão vermelho para quem tira nota baixa, para quem falta nas aulas ou para quem maltrata o amigo na hora do jogo. Quem vai falar mais sobre esse projeto com a gente é o seu idealizador, o atleta e missionário Diego Alonso, que vai estar com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem logo depois do intervalo. E você também pode participar, dá tempo. Envie a sua pergunta, deixe seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com você. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Não saia daí. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da Palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a Palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a Igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da Palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças,
a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta, 11h30 da manhã, com horário alternativo, a partir das 6h30 da tarde. É isso mesmo. E está chegando, a partir deste domingo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza sua 4ª Conferência de Avivamento. E olha só, ainda dá tempo de participar, as inscrições continuam abertas, então acompanhe todas as informações nessa reportagem. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas, e esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais. Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior e o norte-americano Sam Tipp, um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. O evento será multilocal e transmitido ao vivo pela IPP-TV. Quem for participar presencialmente precisa fazer inscrição pelo site e garantir sua vaga. Basta a pessoa ou ir pelo site da igreja, ippinheiros.org.br, e lá no banner da conferência, é só clicar e ele vai ser redirecionado para o site da conferência. Ou então a pessoa pode ir diretamente pelo site da conferência, lá conferência de avivamento.org, e aí clicar no inscreva-se já e fazer o cadastro e vir ser abençoado, colocar a sua vida à disposição da mão de Deus, para que Ele possa nos encher do seu Espírito Santo a cada dia, para vivermos uma vida cristã que transpareça, que resplandeça a glória de Cristo. Pois é, muito bacana. A conferência está aí na porta, é domingo agora. Já começa, gente. Dá tempo ainda de você se preparar, você participar. E caso você não venha presencialmente,
Fica tranquilo, a IPPTV irá transmitir tudinho. É verdade. Agora é hora da nossa coluna Ciência e Tecnologia com o cientista e professor Marcos Eberlin. Hoje ele vai falar pra gente sobre a ciência do choro e compartilhar descobertas importantes sobre a lágrima. Olá, pessoal! Hoje aqui nas Notícias do Bem, IPPTV, coluna de Ciência e Tecnologia, gostaria de falar sobre um assunto sensacional. Eu acho esse assunto sensacional e tenho certeza que você achará também depois de aprender mais sobre ele. A ciência do choro. Sabia que a ciência investigou o choro? O choro de animais, o choro humano, e descobriu detalhes fantásticos sobre ele? Veja bem, nós choramos constantemente. Nossos olhos são constantemente lubrificados por uma lágrima específica, que flui pelos nossos olhos, corre por canais até as cavidades nasais. E essa lágrima é específica, uma quantidade pequena, lubrifica nossos olhos e também os protegem contra infecções. Mas também quando descascamos uma cebola, por exemplo, substâncias químicas nocivas chegam em nossos olhos e a gente chora mais, aumenta a produção. Olha só que coisa incrível, que controle das lágrimas. E você chora. E parece que é um choro normal, mas não é. É um choro de proteção contra substâncias químicas nocivas. E a composição dessa lágrima é específica para a proteção. Mas nós choramos, os humanos, única e exclusivamente os humanos, a ciência descobriu isso, também por tristeza. É o que eu chamo de choro triste. E foram analisar, a ciência com a sua tecnologia, foi analisar essas lágrimas e ela descobriu o quê? Olha que coisa incrível. Descobriu que a composição química das lágrimas do choro triste é diferente da composição química das lágrimas normais que vertemos todos os dias para proteger os nossos olhos. É uma composição específica. Ela contém, por exemplo, manganês. Manganês é um agente químico depressivo. Ela contém opioides naturais, que regulam a resposta do nosso corpo à dor. E ela também contém um hormônio que é produzido mais em situações de estresse do nosso corpo. Então, ao chorarmos esse choro triste, as nossas lágrimas específicas para o choro triste eliminam agentes que estão nos deprimindo, fazendo com que a gente sinta mais dor, mais estresse. E esse choro, então, nos alivia desse sentimento. Então, depois de um choro prolongado, a gente se sente melhor. Então, todos nós já choramos esse choro triste. Uns mais, outros menos. Na pandemia, por exemplo, muitos choraram esse choro triste. Situações que viveram, perdas de entes queridos. Sim, a dor foi forte. A depressão, o estresse, mas depois de uma longa noite de choro você se sentiu melhor, não se sentiu? Por quê? Porque aquele mecanismo fantástico criado por Deus eliminou agentes químicos que estavam te causando esses problemas. Então, uma longa noite de choro realmente nos alivia a dor. E é incrível, quando a gente vai na Bíblia, a gente percebe que o próprio Deus, encarnado em Jesus Cristo, também chorou. Em João 11:35, nós vemos que Jesus chorou ao ver a tristeza das irmãs de Lázaro pela morte do seu irmão. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas em outras duas ocasiões também. Ao entrar em Jerusalém e ao perceber o que aconteceria com a cidade, Jesus chora por Jerusalém. Lucas 19:41. Em Hebreus 5, de 7 a 9, Jesus chora pela iminência de sua morte.
Então, como nós, humanos, Jesus, Deus encarnado, feito homem, também aliviou a sua dor. Os agentes químicos que o faziam sofrer um pouco mais através do choro que ele mesmo havia criado. Não é incrível? E essa constatação científica de que humanos são únicos em chorar o choro triste e aliviar os seus sentimentos através dessas lágrimas incríveis, únicas, específicas, desenhadas com extrema inteligência, também confirma uma verdade bíblica. Porque em Salmos 35, o que lemos? Porque a tristeza, a dor, o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa sensacional. Parece que a Bíblia também estava antecipando aqui, não é? Um alívio que sentimos pelo choro, única e exclusivamente os humanos. E esse choro produzindo lágrimas únicas, específicas, com uma composição química magnificamente planejada para eliminar substâncias específicas que estavam causando aquela tristeza. Então, a notícia do bem de hoje, na sua coluna de Ciência e Tecnologia, é esta. Chore, irmão. Chore, às vezes, copiosamente. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de procurar um ombro amigo para chorar com ele. Porque o choro é uma bênção de Deus. É um mecanismo para aliviar o nosso sofrimento. É um mecanismo que nos faz combater a dor, que nos faz resistir ao sofrimento, que nos faz suportar as tribulações que acometem os cristãos para que possamos caminhar mais em direção a Cristo. Então, a ciência feita por homens, criados à semelhança de um grande Deus, mais uma vez, revelando os segredos magníficos de um Deus magnífico, que cuida de uma forma magnífica de toda a sua criação, e que criou um choro triste para aliviar a nossa dor. A Ele toda a glória. Muito bom. E a Delva já comentou aqui. Ela disse, eu preciso chorar mais, só que mais choro de alegria e não de tristeza. Olha, coisa boa. Chorar de alegria é bom, né? E o Berno colocou glória a Deus. E a Nanga também está aqui participando. A paz e bênçãos a todos os irmãos da igreja da IPPTV, né, da igreja e a IPPTV, né? E aqui, ó, líder, né? Que Deus abençoe a todos. E, gente, logo mais eu vou interagir com vocês, viu? Não esqueci de vocês, não. Estou de olho aqui no chat. Pois é, se você quer estudar os livros da Bíblia em casa, a editora Ezion tem uma obra completinha para você. Confira aí. Você deseja estudar a palavra de Deus com profundidade? A coleção de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes, composta por 37 livros da Bíblia, vai te ajudar no entendimento das Escrituras. E esta coleção não é útil apenas para teólogos. Sua abordagem pastoral possibilita a estudantes, pastores e leigos amplo acesso à riqueza do texto bíblico. O material foi escrito para todos aqueles que desejam crescer em conhecimento de Deus, se dedicando ao estudo da sua palavra. Aproveite os últimos dias para comprar o seu box completo com 55% de desconto. Acesse o site editoraezion.com.br e garanta já o seu. Ezion, a sua editora missionária. Pois é, esse aí é pra ter em casa mesmo. Esse até aquece o coração, assim. Então, ó, ele ficou encantado aqui. Realmente é um material para quem quer se aprofundar, estudar. Gente, é um guia
completinho. Imagine o Hernandes quando a gente assiste a pregação dele. Eu já fico ali totalmente concentrada. Agora imagine tudo isso ali escrito por ele. Muito bacana. É incrível, né, essa oportunidade. Quero mandar um abraço para o nosso Ricardo Reis. Os alôs, né? O Multiverse, a Cida Santos, o José Antônio, a Clara Sueli, Ivonildo, Célia Moreira, Ricardo de novo aqui, olha, eu repetindo, a Nádia Araújo e Raízes Profunda, Delva, Rita Alves também está aqui acompanhando a nossa programação, Berno e a Mônica Sattler e, claro, a Hilda Tavares também, que estão aqui com a gente. Aqui, a Mônica colocou o seguinte também, ela colocou, maravilhoso, nunca tive uma explicação tão linda sobre o choro. Às vezes a gente fala assim, chorar faz bem, chora, que alivia, né? Que libera. Mas depois de uma explicação dessa, acho que a gente pode agora ter várias outras formas também de consolar, de estar ali com a pessoa, né? Nesse momento. Missões no campo de futebol. Essa é a proposta do Project The Way. Ó, meu inglês maravilhoso, né? Mas, né? Ou O Caminho. Em um ano, mais de 100 crianças da comunidade Jardim Panorama, na periferia de São Paulo, já começaram os treinos em campo. Uma vez por semana, eles aprendem todas as técnicas com bola e ainda recebem aulas básicas de inglês e o melhor, ensinamento bíblico. Com certeza. E olha só, cartão vermelho para quem falta na aula, para quem tira nota baixa na escola, para quem joga sujo com um amiguinho lá no campo, né? Tá com a gente aqui o idealizador do projeto, atleta e missionário Diego Alonso, presencialmente aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem. Diego, prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo. Primeiro, parabéns pelo projeto, né? Acho que todo projeto que envolve evangelização e juntando ainda com o esporte só pode dar certo, com toda certeza. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho de como é que foi realizar esse projeto, como é que surgiu essa ideia? Perfeito, muito obrigado, né? Esse foi um projeto que Deus começou a colocar no meu coração após uma viagem missionária em 2021 que a gente fez para o Nordeste, né? Para o Piauí. E ali a gente conheceu um projeto que trabalhava com futebol, né? Que era o Furto Sertão, que trabalha também essa palavra, né? Da Bíblia para as crianças. E quando eu retornei para São Paulo, eu senti Deus falando comigo, Diego, você precisa fazer mais. Então a gente teve um contato para visitar essa comunidade, né, Jardim Panorama, para levar cestas básicas, né, mediante a pandemia. E chegando lá conhecemos um responsável e perguntamos se poderia começar um projeto ali, né, levar o teatro da igreja, a música, uma vez por mês, e foi aprovado. Então a gente começou em 2021, em 2020, levando o louvor, teatro, brincadeiras com as crianças. E depois disso, nós colocamos esse projeto, Project The Way, no papel e levamos para receber autorização, se a gente poderia fazer esse projeto ali na comunidade Jardim Panorama. E foi aprovado. Então a gente começou no dia 24 de fevereiro de 2021. Foi um começo assim, que todo começo de projeto novo demora um pouco para engrenar, mas graças a Deus a gente começou devagar e finalizou o ano com mais de 150 crianças inscritas. Não só as crianças, mas também como mães, né? Nós temos os times das mães também, de sexta-feira de noite, que a gente dá treino, a gente leva a palavra para elas, tem a parte de lanche. Para as crianças também a gente tem, além da palavra, do treino, do inglês, nós temos passeios culturais para tirar as crianças ali da comunidade, levar elas para ver o que o mundo tem para ser conquistado. Muito bacana. Bom, muito interessante. E agora, como é que foi essa inserção, né? Inserir as mães nesse projeto? Elas foram deixar os filhos e falou, Diego, nós também queremos. Quer jogar bola também. Como que foi esse começo? Foi assim, as mães vieram para mim e falaram, coach, que eles me chamam de coach, né? Coach em inglês significa treinador. Então, coach, nós gostamos muito do impacto que tem trazido para as nossas crianças. Você pode vir treinar a gente também? Aí eu falei, olha, qual horário seria? Elas falaram, só pode ser depois do trabalho, de sexta-feira de noite. Eu falei, esse é um horário da família. Então, antes de responder para vocês, eu preciso conversar com a minha esposa. Aí cheguei em casa, conversei com ela, com a Isa, né? Isabela, ela falou, Diego, pode ir tranquilo. E quando eu tiver
a oportunidade, né, de estar aqui, eu vou com você, a gente vai junto, leva a palavra para elas e pode tocar. E aí a gente começou os treinos. E vou falar, a mulherada bate um bolão, viu? Ai, que legal! Eu queria que você falasse um pouco da sua história pra gente, com o esporte e com a palavra. Você é de uma família evangélica, né? Nasceu num lar cristão, mas desde muito cedo já se envolveu também com futebol, né? Exato. Então eu comecei a treinar, a jogar bola desde os 7 anos, na escolinha do Rivelino na época. Depois eu comecei a jogar no 15 de Jaú, joguei no São Paulo, na Portuguesa Santista. Tive a oportunidade de ir para o Canadá, joguei no Canadá, aprendi inglês, recebi uma bolsa da universidade nos Estados Unidos para jogar pela universidade. Então eu tenho meus estudos, eu tenho mestrado em gerenciamento esportivo, tirei minha licença de treinador também lá. E a parte cristã, eu nasci num lar cristão, realmente, e comecei a fazer as viagens missionárias, né, as missões urbanas. E em 2013 foi quando assim, eu tive um encontro com Deus que mudou o rumo da minha vida. Que a gente estava numa viagem missionária em Moçambique, na África, e foi um dia que a gente estava cuidando da alimentação das crianças. Então eu estava ajudando as cozinheiras e elas falaram, coach na época era Diego, né? Ô Diego, então você entrega a cumbuquinha pra gente, a gente coloca o arroz, a mistura e você entrega para as crianças. A mistura naquele dia foi couve, ovo, alho e cebola. Então a gente estava lá entregando a comida, né? Entregava a cumbuca para uma cozinheira, para outra e entregava para as crianças. Chegou uma hora, ela falou, não vai ter comida para todo mundo. Eu falei, mas por que não? Ela falou, porque vocês estão aqui, a equipe dos brasileiros estão aqui, todas as crianças vieram e a gente não tem como dar para todo mundo. Eu falei, não, beleza, então vamos mandá-las para casa, elas comem e depois voltam para brincar. Ela falou, essa é a única refeição que elas têm, elas não comem em casa. Eu falei, não, então vamos num mercado, alguma coisa, comprar comida para trazer e fazer mais. Ela falou, não tem dinheiro. Não tem o que fazer. Eu falei, mas como assim? Eu vou chegar na fila e vou falar, daqui para frente pode ficar, vocês vão receber o alimento hoje, daqui para trás pode brincar só amanhã. Eu falei, como que eu faço isso? Né? Eu fui para perto da panela de arroz, ela já estava meio viradinha, eu comecei a raspar, a cozinheira falou, Diego, não adianta, não vai dar. Eu fiz uma oração, eu falei, Deus, por favor, pai, né? Ajuda, como que a gente vai chegar para as crianças e dizer que hoje não vai ter comida? E, bom, beleza, aí continuamos, né, entregando as cumbuquinhas, ela saiu de novo, voltou, falou, Deus ouviu a tua oração. Eu falei, como assim? Ela falou, vem cá. A gente foi lá pra fora, tinham 11 crianças na fila. Voltamos pra dentro da cozinha, tinham 11 cumbuquinhas cheias de comidinha. Então todas as crianças comeram, mas esse não foi o milagre. O milagre foi, quando eu voltei pra perto da panela de arroz, tinha exatamente a mesma quantidade de quando ela falou que não ia dar pra todo mundo, e eu comecei a raspar. Exatamente a mesma quantidade. Eu fui para perto da panela de mistura, exatamente a mesma quantidade de quando ela falou que não ia dar, e deu para todo mundo, e sobrou a quantidade que tinha quando ela falou que não ia dar para todo mundo. Olha que coisa. Então a gente lê na Bíblia sobre a multiplicação, né, dos pães, dos peixes, só que eu vivi isso. Então isso na minha cabeça foi, calma lá, Deus não tem o poder para dar comida para todo mundo? Ele pode fazer sim, ele criou o mundo. Então por que não acontece? Foi aí que foi, porque ele criou você, Diego. Ele criou você, ele criou você, ele criou nós, pra gente ir em direção àqueles que mais precisam. Então isso pra mim mudou o jeito que eu levo a minha vida. E aí a partir de uma experiência como essa, por exemplo, é impossível você permanecer insensível, né? Ou não obedecer esse chamado tão claro, né, Diego? E hoje você consegue atender esse chamado na comunidade que você está trabalhando aqui em São Paulo, e hoje você me falou que são mais de 150 crianças, né, além das mães. Qual a idade dessa criançada que está lá contigo hoje? Elas vão de 3 anos, a gente tem tanto o sub-5, o sub-7, sub-10, sub-13 e sub-17, esse para os jovens. E depois a gente tem a turma das mães, que é 18+. E eu gostaria de saber o seguinte, porque nós falamos que eles batem bola, tem um ensinamento bíblico e aula de inglês. Como que isso tudo acontece no campo? Onde entra a aula de inglês, o ensinamento bíblico? Qual que é o momento de cada atividade, Diego? Perfeito. Então a gente começa sempre com a parte bíblica. As crianças chegam no campo,
Elas sentam, a gente conta uma historinha, né? Prepara. Hoje a gente contou a história sobre Esther, falando... Quer mostrar a Bíblia? A Bíblia que eu pedi para meus pais, né? Para minha mãe, quando eu tinha 27 anos, ela falou, Diego, o que você quer fazer com uma Bíblia de criança? Eu falei, mãe, eu preciso de uma Bíblia de criança. 10 anos depois, essa Bíblia está sendo usada diariamente para contar histórias e levar a palavra de Jesus para as crianças do Jardim Panorama. E então a gente sempre começa com isso. A gente começa com a história bíblica, depois a gente traz um pouquinho da essência dessa história para a realidade deles de hoje e abre para pedidos de oração. De vez em quando tem criança que fala, poxa, coach, você poderia orar pelo meu pai que está preso, ou pela minha mãe que está sofrendo? Ou teve uma vez que eu perguntei, né, para uma das crianças, o que você gostaria de pedir para Deus? E ela falou, coach, eu gostaria de agradecer a Deus por trazer você aqui e por tudo que você está ensinando. Então, nossa, isso aí encheu meu coração de alegria. Você vê uma criança que está numa comunidade que mais de 50% da população vive com menos de R$90 por mês. Tantos pedidos que ela poderia fazer, ela estava agradecendo a oportunidade que ela recebeu de participar do treino. Então, depois disso, nós temos a parte de aquecimento, alongamento, e o inglês entra durante os treinos. Então, é uma parte de, por exemplo, em vez delas pedirem a bola, passa a bola, por favor, elas pedem, pass the ball, please. Aí passa a bola. A menina ou o menino que recebe, thank you. Aí o outro fala, welcome. Então, quando a gente vai alongar, em vez de falar 1, 2, 3, a gente vai 1, 2, 3, 4. Então, eles vão aprendendo os números, os coletes, as cores. Então, é o time de azul, é blue. É o time de preto, black. Então, a gente vai introduzindo... Bem lúdico, né? Exato. A gente vai introduzindo esse inglês dessa maneira. Esse ano, nós vamos conseguir ter aulas realmente com livros, que elas vão sentar numa salinha que a gente está organizando, junto com a associação da comunidade. Então, eles vão receber aulas de inglês, com um livro direitinho, com a teacher. Então, vai ser... Vai ser show. Bom. Bacana. Quem quiser participar desse projeto, quem quiser ajudar nesse projeto, Diego, eu acredito que você precisa de ajuda não só financeira, mas talvez também de mão de obra com você lá. Enfim, eu queria que você aproveitasse também o nosso espaço aqui, a IPPTV, para você falar um pouco a respeito de como é que a gente pode ajudar nesse projeto. Perfeito. Os nossos treinos acontecem hoje, nesse ano, nós estamos iniciando de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, e de segunda e terça, também das 2 às 5 da tarde. Para aquelas crianças que estudam de manhã ter a oportunidade de fazer o treino de tarde. E o treino das mães, toda sexta-feira, das 18 às 19h30, 20 horas. Então, quem quiser participar, entrar em contato, puxa, eu posso ir uma vez no mês, não tem problema. Olha, eu gostaria de levar uma historinha para contar a palavra para as crianças. Vai ser bem-vindo. Mas com certeza vai ser bem-vindo. Olha, apareceu um endereço confuso ali. Eu pedi ajuda para você. Bota aí de novo para gente. É um endereço de internet, né? Isso é um link. Se as pessoas gostariam de ajudar financeiramente, elas podem adotar uma criança. Ali tem alguns valores que ela pode escolher. E tem que ser nesse link aí. Então vamos deixar esse link aí bastante tempo para as pessoas poderem anotar, enfim, para poderem tirar um print. Tira um print aí, ou uma foto, para a gente poder ajudar. Os canais de comunicação, quem quiser conhecer nas redes sociais, um contato, como é que faz para poder? Hoje o projeto The Way está dentro de uma gama de projetos de uma ONG chamada ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. E esse projeto entra como um projeto preventivo. A ARCA cuida bastante de pessoas em situação de rua. E existem estudos que comprovam que mais de 80% da população de rua saiu de uma comunidade. Então agora a gente está fazendo o trabalho reverso, a gente está indo para a comunidade para que lá no futuro essas pessoas, essas crianças não cheguem na rua. Sensacional. Incrível. Muito bom. Tem alguns comentários da Josiane, que lindo testemunho, lindo mesmo. Olha, acabamos de ver com o Marcos Ebelin, né, a importância do choro, da lágrima, né? Então acho que muitos já encheram o olho de lágrimas. A Delva colocou parabéns pelo projeto com as crianças. Deus abençoe grandemente sua vida, meu jovem.
Muito bom, quem dera se os meus netos e mais crianças participassem dele. A Mali Batista também, aleluia. A Delva colocou aqui que benção. O Rinaldo, boa tarde, amados. Testemunho tremendo, nosso Deus é maravilhoso. E a Maria Amália também participou aqui também desse momento, né, muito da nossa bom. entrevista. Olha, a gente ficaria a tarde toda conversando aqui, mas infelizmente a gente tem que agradecer o Diego. Diego, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Conte sempre com a IPP-TV para a gente divulgar seu projeto, enfim, tudo que for preciso. E obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. É um prazer, muito obrigado a vocês, de verdade, de coração. Muito obrigado mesmo. Tá certo. Obrigado, Diego. Parabéns pelo projeto. O Notícias do Bem, gente, está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, mas com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser. É só acessar o canal IPP Play. É muito fácil. Acesse aí youtube.com/IPPplay. Curta os vídeos, assine o canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e, claro, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com todos aqueles que você ama. Notícias do Bem de hoje fica por aqui amanhã. Se Deus quiser, a gente está de volta ao vivo, 11h30 da manhã. A gente espera você. Tchau. Tchau, tchau.